Gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Espírito Santo toque na sua vida, que o Espírito Santo te fortaleça, para nós andarmos no seu plano, no seu propósito e cumprirmos o propósito que Ele tem na nossa vida. E mesmo cansado, muitas vezes abatido e às vezes até chorando, mas a palavra de Deus diz que aquele que semeia semente, que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, mesmo cansado, desanimado, abatido, continue em nome de Jesus, persevere em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a tua obra tem uma recompensa. Então, toda essa semente que você está semeando, tudo que você está plantando, Deus vai trazer recompensa para você. Deus vai trazer colheita para te dar, em nome de Jesus. O texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de Esté, capítulo 4, versículo 14, que nós lemos assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então nós vemos aqui que Deus, ele é um Deus de propósito. Deus não faz nada porque nada à toa, nada no automático, nada no mecanismo, nada disso. Deus é um Deus que planeja, um Deus que tem planos para a nossa vida. Então as coisas vão acontecendo, parece que está sem sentido, mas vai fazer sentido. Daqui a pouco vai fazer sentido. Parece que está sem significado, mas vai ter significado. Daqui a pouco vai ter, pode não ter na hora. Jesus falou um dia para os discípulos: olha, o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Jesus falou para Pedro. Mas depois você vai entender o que eu estou fazendo agora. Então, muitas coisas nós não estamos entendendo, mas vamos entender depois. E vamos entender no tempo de Deus. Porque até para ter um entendimento, tem o tempo do entendimento. O tempo que você está entendendo o que Deus está fazendo. E é aquele tempo que você está caminhando, confiando no Senhor, mesmo sem entender tudo, ou quase tudo. Você está entendendo um pedaço, não está entendendo o outro. Mas o importante é que Deus está conosco, nos ensinando e nos guiando nessa caminhada. Então nós vemos aqui que a Esther, ela era uma menina que estava ali exilada. Ela não pertencia àquele povo, ela estava ali no reino da Pérsia. Ela não pertencia àquele povo, mas ela estava ali no exílio e ela foi criada pelo seu primo e ela era órfã de pai e mãe. Ela não tinha chance nenhuma de chegar à rainha, mas Deus abriu uma oportunidade para ela fazer parte de um concurso e ser escolhida como rainha do maior império que existia naquele tempo. Então, no começo parecia tudo flores, ela não tinha assim, muito entendimento do que estava acontecendo, do que poderia acontecer e por que ela estava ali como rainha. Ela saiu do nada, humanamente falando, ela não era ninguém, ela pertencia a um outro povo, ela não tinha chance, a chance dela era zero. Mas Deus tem um plano e colocou a Esté no lugar que ele queria, mas ele colocou com um propósito, mesmo que naquele momento ela não soubesse qual era o propósito, até que um dia o propósito foi manifestado. Uma sentença de morte foi decretada para que o seu povo fosse exterminado, inclusive ela que fazia parte desse povo. Então ela ficou sabendo da sentença pelo primo, que era o seu pai de criação, que a criou.
E ela ficou sabendo e ele falou com ela que ela tinha que se posicionar. E ela na hora não entendeu, falou que naquele momento ela não ia poder resolver alguma coisa. E ele falou assim para ela, mandou um recado: quem sabe que para esse tempo Deus te colocou aí como rainha. Então uma chave virou dentro de Esther naquele momento. Virou uma chave. Ela começou a entender que ela estava ali para um propósito, e o propósito era exatamente aquele: interceder pelo seu povo, receber de Deus sabedoria e estratégia para conduzir aquela situação tão difícil que estava diante dela. E Deus fez isso tudo, Deus deu sabedoria, ela se dispôs a viver o plano, ela se dispôs a fazer a vontade do Senhor. E todo o povo de Deus ficou ali em oração, ela ficou, e as servas dela também ficaram em oração, em jejum, e o povo ficou orando e jejuando, e Deus agiu através da vida dela. Eu quero dizer para você, você não sabe por que você está nesse lugar, ou por que você está passando isso. Para que você está passando isso? Para que está nesse lugar? Para que está nesse ministério? Para que está nessa família, nessa rua? Deus tem um plano. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Então eu não preciso reclamar, nem ficar chateada por que eu estou vivendo isso. Eu posso ir diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou passando por tudo isso que o Senhor sabe, eis-me aqui e faça na minha vida a sua vontade. O Senhor tem um plano comigo aqui, para fazer algo aqui, para abençoar pessoas aqui, ser abençoada aqui, que a tua vontade seja feita. Me mostra, Senhor, o posicionamento que eu tenho que ter nesse lugar, nessa família, nesse local, nessa situação. E Deus vai começar a manifestar a vontade dele, ele vai começar a mostrar. Então você vai ver que realmente ele tem um propósito com você aí nessa situação, e ele vai te usar nesse lugar, e pessoas também vão ser usadas para você nesse lugar. Tudo Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dispor, eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Eu tenho que andar nos seus caminhos. Então Deus deu para aquele povo uma vitória esmagadora. Uma sentença de morte já decretada, com dia e hora marcada, e que foi totalmente enfrentada e revertida para a glória do nome do Senhor. Então, mesmo que tenha sentenças na nossa vida em alguma área, Deus tem poder para virar toda essa sentença a nosso favor. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então Deus tem um propósito, Ele tem nos chamado, Ele vai cumprir a palavra dEle e Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti muitas pessoas que estão passando por situações difíceis em algum lugar, aonde mora, onde trabalha, onde congrega, em algum lugar. E essas pessoas, nesse momento, não entendem por que estão passando por essas situações e para que estão passando por essas situações. Muitas pessoas já estão até desgastadas com o que está acontecendo. Mas que o Senhor levante esse homem, essa mulher, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ilumine, que o Senhor abra as portas de provisão, de suprimento, de livramento financeiro, que o Senhor venha jogar todo o devorador por terra. Nessa noite eu clamo por tantas pessoas que estão enfermas,
tantas pessoas que precisam ser curadas, Senhor, tantas pessoas que precisam ser libertas, e é no nome de Jesus que eu repreendo todo espírito de enfermidade. É no nome de Jesus que eu abençoo as vidas, famílias, os lares. Eu clamo, Senhor, pelo Rio Grande do Sul. Eu uno a minha fé e a minha voz com muitas pessoas que também estão clamando agora pelo Rio Grande do Sul. Ajuda, Senhor, esse estado do Rio Grande do Sul. Ajuda toda a população que está ali sofrendo, Senhor, nessa enchente. Consola os corações daqueles que perderam os seus amados. Em nome de Jesus, coloca tudo ali no lugar, que o Senhor venha restituir cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo.